E aí, seus capitalistas malvadões? Hoje nós vamos trazer aí a atualização do PIB chinês após as quarentenas e o que isso pode refletir na economia global. A gente vai trazer também indicadores sobre endividamento da população brasileira, o desemprego americano, atualizações, indicadores muito bacanas. Assiste o vídeo até o final e me segue lá no Instagram, porque lá eu sempre estou postando algumas novidades antes aqui do YouTube. Lá eu tenho mais flexibilidade. Então me segue no Instagram, vamos bater 1000 seguidores e eu começo a postar conteúdo lá valendo. Dá essa força, @GSPelissaro, e vamos pro vídeo. Então olha só que gráfico interessante e triste, né, pessoal? Esse é o número de seguro-desemprego, de solicitações de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Nas últimas 4 semanas, somados esses números, nós temos mais de 22 milhões de solicitações. Então a gente tem uma ideia, né, que são pelo menos 22 milhões de americanos desempregados nesse momento. A gente até comentou isso hoje lá no Instagram, se você quiser ainda dá tempo, lá tá nos stories. Então, assim, pessoal, isso pode se refletir no mundo todo, né? Inclusive no Brasil, o Brasil que não tá revelando, não tá mais divulgando o índice de desemprego, tá aparecendo até o governo chinês, né? Então, assim, com o desemprego a gente tem queda de consumo, tem toda uma consequência econômica, e aí a gente vai ver as consequências nos próximos trimestres e a gente tem que estar preparado, né, pessoal? Nesse outro gráfico aqui, olha só, então, basicamente todos os empregos criados desde 2010, depois da crise do subprime, foram perdidos nas últimas 4 semanas. Para a gente ver a gravidade, então, dessa crise, dessa onda de desemprego, dessas ocasionadas, né, por essas quarentenas. Então é um gráfico realmente bem interessante para a gente entender a magnitude dos acontecimentos econômicos, para a gente entender como os fundamentos eles gritam e mostram a verdade. E aqui está o nosso PIB chinês que a gente prometeu, que desabou 6,8% no primeiro trimestre com o impacto do vírus. O resultado ficou pior que a estimativa dos analistas consultados pela Bloomberg, que projetavam um recuo de 6%, e vale lembrar que é a China, né? A gente não sabe se esses números são transparentes, vou acreditar que sejam, e são números altíssimos, né? Vale lembrar que é o primeiro trimestre. Então, as quarentenas ainda não acabaram, a China também é afetada porque os países parados, eles param de comprar produtos chineses, e isso afeta a China e vai continuar afetando, enquanto outros países do mundo todo continuarem fechados. E aí as consequências econômicas, né, pessoal? Desemprego, endividamento, a depreciação das moedas, que é o que a gente já vem falando aqui no canal, né? E aí a China, ela nos dá uma pista do que a gente pode também esperar com relação ao PIB dos outros países, inclusive do Brasil. É claro que a China foi o primeiro país a fechar, né, a decretar quarentena, e com certeza foi o país mais afetado. Então a gente pode esperar um número talvez de uma queda menor para o Brasil e para outros países, porque eles começaram a fechar mais recentemente. Então eu espero pelo menos, né, que a queda não seja tão grande para o Brasil e outros países, mas é uma possibilidade e a gente tem que ficar esperto, porque isso com certeza, pelo menos no curto prazo, no médio prazo, vai refletir nas bolsas, tá? Porque com a economia caindo, com o desemprego aumentando, a gente tem queda de consumo, a gente tem aumento do desemprego, enfim, de vários indicadores negativos que não são bons para os nossos fundamentos. E aqui tem o percentual de famílias com dívidas, que chegou a 66,6% e bate um novo recorde, lembrando que esse indicador é do Brasil. Fatia de famílias inadimplentes, entretanto, ficou estável em 25,3% em abril. Já o percentual de famílias sem condições de pagar contas ou dívidas em atraso recuou para 9,9%, mas mesmo assim esse gráfico não deixa de ser preocupante, porque mais da metade dos brasileiros estão endividados, que é o que a gente fala da questão da escravidão, né? A nova escravidão, a dívida é a nova escravidão, e o canal aqui ele tenta levar a ideia, a mensagem da inteligência financeira,
da carteira, de você montar uma carteira, de você montar uma poupança para você ter caixa, para você não ficar se endividando cada vez mais e aumentando cada vez mais a bola de neve, porque quando você se endivida, você vira escravo do banco, do governo, do agiota, porque o dinheiro não é seu. Você está trabalhando com um dinheiro que não é seu. É claro que eu não sou contra o crédito nem o endividamento. Se você for usar esse dinheiro para investir, para você ter um retorno, ou seja, para você construir um ativo que vai trazer dinheiro no teu bolso e vai pagar esse empréstimo, é legal. Só que esse indicador aqui, ele mede o endividamento do brasileiro, né? Então olha só as principais dívidas. O cartão de crédito foi mais uma vez apontado como principal tipo de dívida, sendo citado por 77,6%, seguido por carnês, 17,5%, e financiamento de veículos, 10,2%. Então o que a gente vê nessas informações aqui? Que a dívida do brasileiro é uma dívida ruim, não é uma dívida saudável. Como a gente citou, se você fazer uma dívida para você fazer um investimento, para você montar uma empresa, montar um negócio que vai te trazer retorno, ou seja, é um ativo, isso é legal. Agora, se você faz uma dívida no cartão de crédito porque você comprou alguma bobeira, uma bolsa, um celular que você não precisava, isso é ruim, porque é um passivo. Além do produto se desvalorizar, você está pagando juro, você está embolando ali, você está comprometendo o teu capital. As pessoas aqui que fazem carnê, né? Enfim, nas lojas aí, financiamento de veículos, outra coisa péssima, porque além do juro que você vai pagar, o veículo ele vai se depreciando, a não ser que você utilize esse veículo para ganhar dinheiro, né? Que esse veículo seja um ativo. Então, se você trabalhar com esse veículo, pode ser um bom investimento, mas ele tem que pagar o financiamento e também trazer um caixa para você. Mas na maioria dos casos é só ostentação, é aquela mentalidade do brasileiro de receber a grana e gastar a grana. Então, o objetivo desse canal é tentar mudar a mentalidade das pessoas que querem crescer. A gente não vai mudar o Brasil. Eu tenho plena convicção que eu não vou desfoder o Brasil. Eu tenho humildade para saber disso. Tem pessoas que não querem ser ajudadas, mas eu tento ajudar a levar informação para quem quer fazer acontecer, quem quer montar uma carteira inteligente, antifrágil, se posicionar em ações para multiplicar o capital, quem quer começar a investir, sempre vai ter o meu total apoio e o apoio aqui do canal, né, pessoal? Vamos dar um giro aqui com as consequências políticas, né? Bolsonaro diz que Maia conduz Brasil ao caos. Segundo o Bolsonaro, né, ele falou o seguinte: quer me tirar do governo, mas aí eu te faço uma pergunta. Como assim, Bolsonaro? O Maia conduz o Brasil ao caos. Não é você que é o presidente da nação? Não é você que tem que conduzir a nação para o caos ou para o progresso? Então quer dizer que é o Maia, o presidente da Câmara, que está conduzindo o Brasil ao caos? Cadê as articulações, né? Então é uma falta de governo. O Brasil está enfrentando uma crise política além da crise financeira que vem lá desde a marolinha do Lula, que foi criada com a marolinha do Lula. Inclusive a gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Então, basicamente, o Brasil ele tá ficando sem rumo, ele tá ficando sem um governante. É claro que quem faz acontecer são as pessoas. Só que isso aqui causa uma insegurança jurídica. Isso aqui causa uma insegurança jurídica que afasta o investidor internacional e mesmo o investidor nacional. Eu conheço empresários e investidores que não têm coragem de montar uma empresa, montar um negócio ou mesmo investir na bolsa, porque o cara não quer correr o risco de perder dinheiro. Porque ele fala, poxa, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Aqui em 2022 a esquerda volta. Os caras começam a fazer que nem na Venezuela lá. Ninguém sabe, o Brasil é uma insegurança jurídica tremenda. A gente viu lá, agora a ideia do Congresso lá. Alguns deputados querendo fazer compulsório da dívida, né? Empréstimo compulsório de grandes empresas, querendo taxar grandes fortunas. Isso afasta o investidor. Ninguém quer correr esse risco. E você, comunista, desgraçado, tem que entender uma coisa de uma vez por todas. Quem tem dinheiro não quer perder dinheiro. Assim como você. Só que aí a proporção é maior. Então essas pessoas, diferente de você, têm a possibilidade de sair do país, de investir em outro país que vai dar segurança jurídica para eles, que vai respeitar o empresário. O Brasil não respeita o empresário, tanto o governo não respeita o empresário, quanto a própria população, o próprio trabalhador. Esse país tem uma cultura muito comunista, eu diria,
de não respeitar esse empresário, né? Então aqui o empresário é visto como malvadão. É difícil pra caramba ter empresa, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo teria e ninguém seria empregado, ninguém seria funcionário. Ambos têm a sua importância, tá? Mas é o seguinte, pessoal, o risco Brasil é muito alto. E quando a gente vê uma crise política junto com uma crise econômica, tudo se agrava e a gente tem que ligar um alerta. E é importantíssimo ter uma carteira antifrágil, tanto para essa crise global quanto para os voos de galinha que o Brasil dá, né? O nosso ciclo econômico é menor do que o ciclo americano, porque a gente sempre tem os voos de galinha, sempre tem algum caso de corrupção, a possibilidade do Brasil se tornar a Venezuela. Então, sempre existem essas questões de países emergentes e a gente tem que se posicionar em ativos de proteção, nos quais eu falo na carteira antifrágil. Se você quer ter acesso à minha carteira de investimentos, onde eu falo sobre alocação de capital, diversificação, proteção. Inclusive, a gente tem um plano lá, aqui no Apoia-se, que o link está na descrição, que eu trago a estratégia de opções, onde a gente compra call e put para proteger a nossa carteira em momentos como esse que a gente está vivendo, tá, pessoal? Se você quiser conhecer, link na descrição. Vamos prosseguindo com o vídeo aqui. E aí, o que eu acredito que vai acontecer? O nosso famoso pulo do gato morto, que eu sempre falo aqui no canal, só que agora eu tenho essa imagem para ilustrar. E aí, né, olha que questionamento interessante na imagem. Você está preparado para o pulo do gato morto? Ah, não sei se você tem uma carteira antifrágil, né? Mas olha só, os ciclos do pulo. O crash, ocasionado então pelo vírus, depois vem a recuperação por conta dos estímulos, que é onde nós estamos. Aí, nesse ciclo aqui, depois no terceiro, a gente tem o retorno do otimismo, quando todos acharem que o pior já passou, e que a crise já foi superada, que agora é céu de brigadeiro, e vai tudo dar certo, e a bolsa vai para 300 mil pontos, como alguns analistas falavam, né? E aí vem o nosso querido pulo do gato morto, onde é a recessão ocasionada por efeitos do vírus e consequências políticas e fiscais equivocadas, que é o que a gente vem falando há tanto tempo aqui no canal, das decisões políticas e econômicas equivocadas. E é por isso que eu acredito tanto que a gente pode ter esse pulo do gato morto e a gente pode, então, ter mais quedas nas bolsas do mundo todo. Isso já aconteceu historicamente. Se você pegar o gráfico das bolsas, sempre tem esse repique, essa pegadinha. E aí que é importante a gente estar posicionado em opções de put, apostando contra a bolsa. A gente já começou a se posicionar. É claro que eu não dou recomendação de investimento, e isso não é uma recomendação de investimento. Você faz o que você quiser lá no Apoia-se, eu estou mostrando o que eu estou fazendo e você ajuda também esse canal aqui a continuar produzindo conteúdo gratuito. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos mercados futuros para a gente ver a insanidade que está acontecendo? Isso aqui eu fico maluco, né, pessoal? Então, depois da China, como a gente falou nesse vídeo, anunciar a queda no PIB de 6,8%, a gente vê os indicadores de desemprego americano, a gente vê tudo o que está acontecendo e o que a gente já vem falando nas últimas semanas e meses. Olha só, né? Bolsas, os índices futuros, né, das bolsas americanas no verdinho, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, tudo subindo, inclusive a Russell 2000 registrando aqui a alta de 5% no momento que eu gravo esse vídeo, à 00h21. Eu estava esperando até agora para sair lá a questão do PIB chinês, que saiu ali no final da noite de quinta-feira, né? Então agora, sexta-feira, os índices futuros todos verdinhos, o índice do medo, né, que é o VIX caindo. Então parece realmente que a crise acabou, que tá tudo bem, tá todo mundo ganhando dinheiro, não existe desemprego, é o país das maravilhas, né? Parece que a gente está num conto de fadas, mas o nosso querido ouro, que é o nosso ativo de proteção que a gente tem lá na carteira antifrágil, junto com os outros ativos, né? Numa diversificação inteligente, o nosso querido ouro, ele denuncia a mentira e deu uma explosão, né, nas últimas semanas, meses, o que indica que os investidores estão buscando proteção, os investidores estão buscando um ativo de reserva de valor. Nos últimos vídeos a gente falou que os bancos centrais estão vendendo títulos da dívida americana, o que indica a queda, né, o poder
do dólar, a queda de valor do dólar, o que indica a queda de confiança também por parte dos países investidores nos títulos da dívida americana, a dívida americana que já passa de 100% do PIB, quer dizer que se os Estados Unidos parar por um ano inteiro, certo, de gastar, só produzir, ele não paga a dívida dele, certo? E é claro que um país nunca vai deixar de gastar 100%, ele não vai produzir e deixar de gastar o que ele produziu. Então, quer dizer que essa dívida praticamente está impagável e cada vez ela aumenta mais, e aí aumenta o sinal vermelho dos investidores, né, que falam, opa, esse cara vai dar calote, como assim, né? Estados Unidos vai dar calote? Não, provavelmente não. Não vai fazer igual a Argentina, né? Mas ele pode começar a imprimir dinheiro, ele pode começar a injetar dinheiro nos bancos para colocar liquidez, para movimentar a economia e desvalorizar a própria moeda, que vai ser um tiro no pé. Ele já está com juro negativo, então começa os investidores a buscarem outros ativos aí de proteção, porque os títulos da dívida americana começam a ficar bem arriscados, principalmente para o longo prazo, tá, pessoal? Então, era esse resumão que eu queria passar para vocês. Acredito que essas informações são importantes para você tomar decisões. Então, PIB chinês pode refletir, a gente pode ver esses mesmos números, né, em outros países. Tem a questão do desemprego, a gente tem que ficar ligado e se posicionar em ativos de proteção, diversificar a carteira. Bolsa não é cassino, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é o nosso patrimônio, é o nosso querido dinheirinho e, né, é a segurança da sua família, caso você tenha. Então tem que ficar esperto, tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Deixa um comentário aqui embaixo, a sua pergunta. Deixa um like para ajudar aí o canal, para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas, para que mais pessoas possam saber da verdade, do que está acontecendo, esses indicadores aqui que mostram o que realmente está acontecendo com a economia. Então, se você tem algum amigo que está eufórico com a bolsa, tudo bem, eu posso estar errado, né? Eu não tenho bola de cristal, mas eu estou mostrando o que eu estou fazendo aqui em Skin in the Game. Inclusive lá na carteira antifrágil eu mostro em Skin in the Game na prática o que eu estou fazendo. Eu abro tudo para vocês. Se você quiser mandar esse vídeo para ele ter um novo ponto de vista, manda lá. Pode ser interessante aí e ajuda o canal também a continuar crescendo. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. Um forte abraço, bons investimentos e até mais. Tchau, tchau!